Existe algo que você provavelmente nunca disse em voz alta, não porque seja difícil de falar, mas porque toda vez que você tentou, a pessoa do outro lado olhou para você de um jeito estranho, como se você estivesse exagerando, como se você fosse sensível demais, como se aquilo que você estava descrevendo não fosse real, e você aprendeu a calar. Mas aqui, agora, deixa eu perguntar diretamente. Você já sentiu que existe um ruído de fundo na sua vida que a maioria das pessoas ao seu redor simplesmente não escuta? Uma espécie de frequência constante que te acompanha, que te faz perceber coisas antes de elas acontecerem, que te faz incomodar com ambientes, com pessoas, com situações que para outros parecem completamente normais? Se sim, talvez não seja você que tem um problema. Talvez seja exatamente o oposto. Existem pessoas que chegam a este plano em determinados momentos do ano carregando uma predisposição vibracional diferente. Não é astrologia, não é misticismo, é algo mais preciso do que isso. É sobre o ponto de entrada que uma consciência escolhe na linha do tempo e o que esse ponto carrega energeticamente. Hoje vamos falar sobre 3 meses específicos. E se você nasceu em algum deles, o que você vai ouvir aqui vai fazer sentido de uma forma que pouquíssimas coisas já fizeram antes. Mas atenção, isso não é um elogio fácil, é uma responsabilidade. E responsabilidade desconforta antes de libertar. Antes de revelar os meses, preciso que você entenda algo fundamental. Pessoas com alta sensibilidade à frequência não nascem achando que são especiais. Na maioria das vezes, elas crescem achando que há algo errado com elas. Você talvez reconheça esse padrão. Na infância, você sentia demais. As discussões dos adultos pesavam diferente para você. Certos lugares te drenavam sem motivo aparente. Certas músicas te afetavam de um jeito que você não conseguia explicar. Você chorava por coisas que ninguém mais considerava importante. Ou, ao contrário, você era tão intenso, tão cheio de energia, que os outros pediam para você se acalmar constantemente. Em ambos os casos, a mensagem que o ambiente te mandou foi a mesma. Você é demais. E você passou anos tentando ser menos. Bashar descreve isso de uma forma muito clara. Quando uma consciência entra numa linha do tempo com uma frequência mais alta do que a frequência dominante ao redor, o ambiente tende a tratar isso como disfunção. A família pede que você se acalme, a escola pede que você se encaixe, os relacionamentos pedem que você seja mais fácil de suportar. E a tragédia não é que as pessoas ao redor sejam más. A tragédia é que elas genuinamente acreditam que estão te ajudando, porque dentro do nível de consciência delas, ser diferente é um risco. E elas te amam o suficiente para querer que você não corra esse risco. Mas a diferença que você carrega não é um defeito de fabricação, é a marca do ponto de entrada que você escolheu. E sim, eu disse, escolheu. Isso vai ficar mais claro agora. A maioria das pessoas trata o nascimento como um acidente. Você nasceu aqui, nessa família, nessa cidade, nessa data, porque a biologia assim determinou. Ponto final. Mas essa explicação tem um problema enorme. Ela não dá conta da experiência. Por que algumas pessoas nascidas na mesma família, no mesmo contexto, com a mesma criação, emergem completamente diferentes uma da outra? Por que determinados indivíduos carregam desde cedo uma clareza sobre o que importa que levaria décadas para a maioria desenvolver? Por que certas datas do ano parecem aglomerar um tipo específico de consciência? Pessoas que se reconhecem imediatamente quando se encontram, que compartilham padrões de percepção, de sensibilidade, de forma de processar a realidade. O acaso não responde isso, a frequência responde. Bashar ensina que o universo não é um mecanismo aleatório, é um campo de frequências em constante interação. E quando uma consciência decide entrar numa linha do tempo, ela não escolhe aleatoriamente. Ela escolhe o ponto de entrada que está em ressonância com o trabalho que ela veio fazer,
com as experiências que ela precisa ter, com o tipo de contraste que vai catalisar sua expansão. Isso não é astrologia no sentido popular. Não estamos falando de planetas que controlam seu destino. Estamos falando de algo mais sutil e mais poderoso. O alinhamento entre a frequência de uma consciência e a frequência de um determinado momento no espaço-tempo. E alguns momentos do ano carregam frequências específicas, mais densa, mais elétrica, mais permeável ao que está além do ordinário. Nascer nesses momentos não te torna superior, mas te torna mais exposto, como uma antena calibrada para pegar sinais que outras antenas ignoram. Agora que você entende isso, vamos falar sobre o que essa exposição realmente significa. Aqui está algo que a maioria das pessoas com alta sensibilidade nunca ouviu de forma direta. O seu poder não está em nenhuma habilidade especial. Não está em dom, talento ou capacidade intelectual. Está na sua identidade, na clareza de quem você acredita ser no nível mais fundamental. E é justamente aqui que mora o paradoxo. Pessoas nascidas em frequências mais altas têm acesso a uma percepção mais ampla da realidade, mas percepção sem identidade sólida se torna confusão. Você vê mais, sente mais, processa mais, e sem um centro estável, tudo isso vira sobrecarga. Vira ansiedade, vira aquela sensação de que você tem algo dentro que não sabe como usar. Bashar é direto nisso. A natureza da realidade é que ela é um espelho. Ela não responde ao que você quer. Ela responde ao que você é, não ao que você pensa que é, não ao que você diz que é, ao que você realmente acredita que é no nível da sua definição mais profunda. Se você acredita, no fundo, que você é alguém que sente demais e por isso sofre mais, a realidade vai continuar confirmando isso. Se você acredita que você é alguém cuja sensibilidade é uma forma de inteligência avançada sobre como funciona a realidade, a experiência vai começar a confirmar isso. Essa não é uma questão de pensamento positivo, é uma questão de identidade operacional. E aqui está o que torna as pessoas nascidas, nos meses que vamos revelar em seguida, diferentes. Elas têm uma capacidade acima da média de fazer esse salto de identidade. Quando elas decidem de verdade quem são, a realidade ao redor responde com uma velocidade que assusta. Mas antes de chegarmos ao primeiro mês do nosso ranking, você precisa entender o teste que vem antes do poder. Existe uma lei de funcionamento que Bashar repete em diferentes formas. Quanto maior a frequência que você carrega, maior será o contraste que a sua realidade vai gerar. Isso não é punição, é mecânica. Pense assim, uma rádio sintonizada em frequência alta capta mais interferência do que uma sintonizada em frequência baixa. Não porque a frequência alta seja um problema, mas porque ela está mais exposta ao campo ao redor. Para as pessoas que nascem em pontos de entrada de alta frequência, a vida tende a apresentar pressão com mais intensidade. Relacionamentos que colapsam de forma dramática, carreiras que começam com muito potencial e de repente travam sem explicação clara. Períodos de euforia seguidos de períodos de vazio profundo. Sensação de que o mundo está constantemente te testando, e a reação instintiva diante disso é concluir que você está fazendo algo errado, que você precisa consertar alguma coisa, que se você trabalhar mais, ou meditar mais, ou se relacionar melhor, o contraste vai diminuir. Mas o contraste não é o inimigo. O contraste é a informação. Cada situação difícil que uma pessoa de alta frequência atravessa não é obstáculo, é calibração. A realidade está te mostrando com precisão onde existe ainda uma crença que está fora de alinhamento com quem você realmente é. O problema não é a intensidade das experiências. O problema é a interpretação delas. E existe um erro específico que trava o poder dessas pessoas. Um erro que a maioria comete sem perceber.
O erro tem um nome simples: adaptação descendente. É o que acontece quando uma pessoa de alta frequência, cansada de ser incompreendida, cansada do contraste, cansada de se sentir deslocada, decide conscientemente ou não se ajustar à frequência do ambiente ao redor. Você conhece esse movimento internamente. É quando você começa a se segurar nas conversas porque percebe que as pessoas não estão acompanhando. É quando você desiste de um projeto antes de concluir porque o entusiasmo que você sente por ele não encontra eco em ninguém próximo. É quando você começa a se perguntar se não está sendo ingênuo, idealista demais, se não deveria ser mais realista, mais prático, mais parecido com a maioria. E aqui está a ironia cruel disso. Quanto mais você se adapta para baixo, mais distante fica da única coisa que poderia realmente mudar sua realidade. Bashar descreve isso de forma inequívoca. Ele diz que tentar se encaixar numa frequência que não é a sua é como tentar respirar água. Pode parecer que você está se adaptando. Pode parecer que a vida está ficando mais fácil porque há menos atrito social. Mas por dentro, algo vai murchando. E depois de um tempo, você esquece como era quando estava completamente vivo. Você começa a chamar de maturidade o que na verdade é rendição. A linha do tempo que você está vivendo agora é o resultado direto de quanto você se permitiu ou não ser quem você é. E existem outras linhas do tempo disponíveis para você. Vamos entrar num dos conceitos mais desafiadores e mais libertadores da filosofia de Bashar: a multiplicidade de realidades. Bashar ensina que não existe uma única linha do tempo. Existem infinitas versões da realidade, todas existindo simultaneamente, cada uma sendo a experiência de uma frequência específica. Você não cria sua realidade fazendo acontecer coisas. Você cria sua realidade sintonizando na versão de você que já existe na frequência onde essas coisas já aconteceram. Isso pode soar abstrato, mas veja como se traduz na prática. Você já viveu um momento em que uma decisão pequena mudou completamente o rumo de algo? Uma conversa que você escolheu ter ou não ter? Uma oportunidade que você decidiu tentar ou desistiu? Um momento de clareza onde você agiu diferente do que agiria normalmente. E depois desse momento, a vida foi numa direção completamente diferente. Isso não foi coincidência. Foi um salto de linha do tempo. E aqui está o que torna as pessoas de alta frequência diferentes. Elas têm uma capacidade maior de fazer esses saltos, porque sua sensibilidade ao campo vibracional é maior. Elas respondem mais rapidamente quando mudam o estado interno. A realidade externa ao redor delas recalibra com mais velocidade. Isso é ao mesmo tempo um presente e um peso, porque significa que elas também caem mais rápido quando a frequência interna despenca. O segredo não é controlar os altos e baixos, é entender o mecanismo. E entender o mecanismo leva a algo que muitas pessoas evitam: a responsabilidade real pelo que está sendo criado. Chegamos em um ponto onde a maioria das pessoas prefere dar meia volta. Porque enquanto você acredita que a sua vida é moldada pelo acaso, por outras pessoas, pelas circunstâncias, você tem uma desculpa confortável. Você pode culpar a família, o governo, a sorte, o ex, a economia. Mas quando você aceita que você é um ponto de transmissão de frequência e que a realidade ao redor de você é principalmente um reflexo do que você está transmitindo, as desculpas deixam de funcionar. E isso é assustador. Porque significa que a situação financeira que te incomoda é parcialmente um reflexo de uma frequência que você está sustentando sobre escassez ou sobre o que você merece. Significa que os padrões nos seus relacionamentos dizem algo sobre a frequência com que você está se relacionando consigo mesmo. Significa que o teto que você sente na sua carreira tem uma correspondência interna precisa. Isso não é julgamento, não é culpa, é mecânica.
E a diferença entre culpa e responsabilidade é fundamental. Culpa olha para o passado e se pune. Responsabilidade olha para o presente e pergunta: o que eu posso mudar agora? Pessoas de alta sensibilidade à frequência que não entendem isso se tornam o que Bashar chama de transmissores inconscientes. Elas sentem muito, reagem muito, atraem muita intensidade, mas sem direcionar isso de forma consciente. O resultado é uma vida cheia de potencial e, ao mesmo tempo, cheia de caos. A consciência sem direção gera turbulência, mas consciência com uma ferramenta de foco muda tudo. Vamos pausar aqui um segundo. Tudo o que estamos discutindo, frequência, identidade, linha do tempo, transmissão consciente, precisa de um lugar para se organizar. Porque o problema de quem sente muito não é falta de profundidade, é falta de estrutura para canalizar toda essa profundidade. Uma coisa que tem funcionado de forma consistente é o processo de escrever com intenção. Não o diário convencional onde você registra o que aconteceu, mas um processo ativo de cocriação. Você escreve o que está alinhando, o que está reconhecendo como real na frequência que quer habitar, o que está genuinamente grato por já existir, mesmo que ainda não seja visível no plano físico. A gratidão não é uma prática espiritual vaga, é uma ferramenta de calibração vibracional. Quando você reconhece o que já funciona, sua frequência se estabiliza. E quando sua frequência se estabiliza, você para de transmitir conflito de forma inconsciente. Centenas de pessoas já estão usando o caderno de cocriação e gratidão exatamente para isso, para organizar a intenção, estabilizar a frequência e criar o alinhamento entre o que pensam, o que sentem e o que fazem. O link está na descrição. E agora chegamos ao que você está esperando. Terceiro lugar. Outubro. Pessoas nascidas em outubro chegam a este plano num ponto de transição. Outubro carrega uma frequência de limiar, aquele espaço entre dois estados onde as regras do que é possível ficam momentaneamente suspensas. Quem nasce aqui tende a ter uma sensibilidade aguçada para contradições, para o que está fora do lugar, para o que ainda não foi dito, mas precisa ser dito. Elas são frequentemente as que fazem as perguntas desconfortáveis nas salas, as que percebem a mentira antes de ela ser declarada, as que sentem a tensão num ambiente antes de alguém expressá-la. O desafio de outubro é a oscilação, porque o limiar nunca é estável. E quem foi calibrado no limiar pode viver entre picos de clareza absoluta e vales de confusão intensa, às vezes no mesmo dia. O que parece instabilidade emocional para o mundo externo é, na verdade, a antena de outubro processando camadas da realidade que a maioria das pessoas simplesmente não registra. Segundo lugar, março. Março é o mês do reinício, mas não do reinício suave, planejado, confortável, do reinício abrupto. Quem nasce em março carrega uma frequência de ruptura criativa. Eles não evoluem de forma linear. Eles chegam numa parede, ficam imóveis por um tempo que parece longo demais, e então explodem numa direção completamente diferente da esperada. Pessoas de março frequentemente têm histórias de vida que não fazem sentido no papel. Carreiras que mudaram radicalmente. Relacionamentos que acabaram e recomeçaram de formas inesperadas. Uma sensação persistente de que a versão anterior deles ficou para trás de forma tão completa que mal conseguem se reconhecer nas memórias antigas. Isso não é instabilidade. É a frequência de março operando como foi projetada. Romper padrões que estão travados mesmo quando o rompimento dói. E o primeiro lugar, a frequência mais intensa deste ranking, julho. Julho carrega algo diferente. Não é a tensão de outubro nem a ruptura de março.
É uma frequência de profundidade silenciosa. Quem nasce em julho sente mais do que mostra. Processa internamente com uma intensidade que raramente aparece na superfície. São frequentemente percebidos como calmos, estáveis, equilibrados, quando por dentro existe um universo inteiro em movimento constante. A sensibilidade de julho é como um oceano profundo. A superfície pode parecer tranquila, mas a pressão lá embaixo é enorme. E quando essa frequência se alinha, quando a pessoa de julho decide de verdade se mover, o impacto é desproporcional ao que qualquer observador externo esperaria. Agora, em 2026, existe um chamado coletivo que afeta especialmente essas três frequências. O campo de consciência coletiva está em aceleração. As estruturas que sustentavam padrões antigos nas relações, nas carreiras, nos sistemas sociais estão fragilizando. E as pessoas calibradas para sentir frequência estão sendo chamadas, não por nenhuma força mística, mas pela própria mecânica da realidade, a fazerem uma escolha que não podem mais adiar. Mas antes de falarmos dessa escolha, precisamos falar sobre o que mais impede essas pessoas de fazê-la. Existe um medo que a maioria nunca nomeia porque parece contraditório demais para ser levado a sério. O medo de ser poderoso, não o medo de falhar. Esse todo mundo entende e aceita como legítimo. Mas o medo de realmente dar certo. O medo de que se você soltar o freio, se você parar de se segurar, se você começar a operar na frequência que você sente que é a sua, algo vai mudar de forma tão irreversível que você não vai mais conseguir voltar. E no fundo, parte de você ainda quer a opção de voltar. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas de outubro, março e julho. Porque elas já tiveram lampejos, já provaram em momentos específicos o que é operar na frequência plena. Uma conversa onde tudo fluiu perfeitamente. Um projeto que saiu com uma qualidade que surpreendeu até você. Um relacionamento que operou num nível de intimidade que parecia impossível antes. E então, algo aconteceu. E você recuou. E a justificativa foi 1000 coisas, timing errado, pessoa errada, situação difícil. Mas a verdade mais honesta é que a intensidade daquele nível assustou você. Baixar é preciso aqui. Ele diz que o medo do próprio poder é sempre o medo de uma responsabilidade que você ainda não sente que pode sustentar. E a forma de resolver isso não é banir o medo. É expandir a identidade até o ponto onde essa responsabilidade parece natural e não ameaçadora. Mas como você expande a identidade? Não através de análise, não através de espera, através de uma bússola específica que você já carrega. Aqui está um dos princípios mais práticos e mais radicais que Bashar ensina. Haja sempre com base no entusiasmo mais alto que você consegue acessar no momento presente. Sem julgamento sobre se faz sentido, sem análise sobre se vai funcionar, sem esperar que as pessoas ao redor entendam. O entusiasmo, no contexto de Bashar, não é empolgação superficial. É a vibração que sinaliza alinhamento entre quem você realmente é e o que você está fazendo ou pensando. É a bússola interna que o universo instalou em você para te guiar pela linha do tempo que está mais alinhada com sua frequência mais alta. E aqui está o que a maioria das pessoas de alta frequência faz com essa bússola. Ignora ela, porque o entusiasmo frequentemente aponta para coisas que parecem impráticas, que não cabem no plano que você traçou, que vão exigir que você mude algo que você ainda não quer mudar. Então você racionalmente decide que vai seguir o entusiasmo depois. Quando as condições estiverem melhores, quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais segurança, mais apoio, mas a bússola não espera. E cada vez que você a ignora, ela fica um pouco mais difícil de ouvir. Para pessoas de outubro, a bússola muitas vezes aponta para conversas que precisam acontecer, verdades que precisam ser ditas,
limites que precisam ser estabelecidos. Para pessoas de março, aponta para rupturas necessárias, o projeto que precisa ser abandonado para dar lugar ao real. O relacionamento que já cumpriu o que tinha para cumprir. A versão de si mesmo que precisa ser deixada para trás. Para pessoas de julho, aponta para o mergulho, para finalmente permitir que a profundidade interna se expresse, mesmo que isso surpreenda quem está acostumado com a superfície tranquila. Seguir essa bússola não é fácil, mas é mais simples do que parece. E o salto que ela aponta não exige que você tenha provas de que vai funcionar. Exige apenas que você decida. Vamos ser diretos sobre algo que desenvolvimento pessoal raramente diz de forma honesta. A mudança não acontece quando você acumula evidências suficientes de que pode mudar. A mudança acontece quando você decide quem é antes de ter qualquer evidência. Isso é o que Bashar chama de salto de identidade. E é o mecanismo por trás de toda transformação real que você já testemunhou em alguém ou em si mesmo. Pense numa mudança significativa que você já fez na sua vida. Não a mudança que foi gradual e confortável, a que foi real, que mudou a trajetória. Quando você analisa honestamente, ela não começou quando as condições ficaram perfeitas. Ela começou quando você, num momento específico, parou de se ver como a versão anterior e começou a operar como a versão seguinte, antes de ter o resultado, antes de ter a prova, antes de que alguém ao redor confirmasse que você havia mudado. Para pessoas nascidas em outubro, março e julho, esse salto tem um efeito amplificado, porque a sensibilidade ao campo vibracional é maior quando elas mudam a definição de si mesmas. A realidade ao redor recalibra com uma velocidade e uma completude que surpreende. Mas a maioria continua esperando, esperando sentir que estão prontas, esperando que a situação externa melhore o suficiente para justificar a mudança interna, esperando que alguém dê permissão. E aqui está o que ninguém vai te dizer e por isso é necessário dizer agora. A permissão que você está esperando não vem de fora. Nunca veio. Nunca vai vir. Ela sempre esteve contigo. Você chegou até aqui. E isso significa alguma coisa. Não porque assistir um vídeo até o final seja uma virtude rara, mas porque tudo o que foi dito aqui só ressoa com quem já sabia, em algum nível, que existe algo mais disponível para eles do que estão vivendo agora. E agora você está num ponto de decisão. Não é uma decisão que você anuncia para ninguém. Não requer que você mude nada de forma imediata no mundo externo. É uma decisão interna. E ela é binária. Ou você continua operando a partir da versão de você que foi moldada pela adaptação, pela necessidade de aprovação, pelo medo do próprio poder, pela crença de que você precisa de condições perfeitas para ser quem você realmente é. Ou você decide agora que a frequência que você carrega não é um problema que precisa ser gerenciado. É uma capacidade que precisa ser assumida, não amanhã, não quando você terminar de resolver aquele problema, não quando as pessoas ao redor entenderem. Agora. Bashar diz algo que é simples e que derruba tudo. Você nunca vai se sentir pronto antes de começar. A sensação de estar pronto é consequência de começar, nunca a condição prévia. Para as pessoas de outubro, a conversa que você está evitando é o portal. Para as pessoas de março, a ruptura que você sente chegando não é o fim. É o reinício que você foi construído para fazer. Para as pessoas de julho, o mergulho que você adiou por medo de assustar quem está ao redor é exatamente o que vai revelar a profundidade que você nunca deixou ninguém ver. A linha do tempo onde você é quem você realmente é já existe. Você já está sendo chamado a ela. A questão é apenas se você vai responder. Se este vídeo apareceu para você hoje, talvez valha se perguntar por quê. Não de forma mística, mas de forma prática.
O que na sua vida agora está criando ressonância com o que foi dito aqui? Qual parte de você reconheceu algo que já sabia, mas não estava dizendo em voz alta? Porque a informação que ressoa não é informação nova. É informação que confirma o que uma parte de você já carrega como verdade. E a função de confirmar não é pequena. É ela que dá ao que você sabe a solidez necessária para ser traduzido em ação. Outubro, março, julho. 3 frequências com um ponto em comum. Elas foram construídas para sentir o que está além da superfície, para perceber o que ainda não foi dito, para iniciar o que outros ainda não conseguem imaginar. Em 2026, o campo está se movendo de uma forma que não tem precedente recente. As pessoas calibradas para frequências altas não são mais o excesso numa sociedade que valoriza a média. Elas são exatamente o tipo de consciência que esse momento está chamando. Mas o chamado não garante nada. Só o que você decide fazer com ele, aquilo que você sente dentro, aquela frequência de fundo que nunca foi embora mesmo quando você tentou silenciá-la. Ela não é um problema, ela nunca foi. É a sua assinatura, é o que você trouxe com você quando escolheu este ponto de entrada. A questão que fica não é se você tem o que é preciso. A questão é se você vai parar de agir como se não tivesse. Na tela você está vendo agora um vídeo que vai aprofundar diretamente o que foi discutido aqui. Como pessoas de alta frequência estão travando amor e dinheiro em 2026 através de um padrão específico de sabotagem que age abaixo do nível da consciência. É o próximo passo natural depois do que você acabou de assistir. Recomendo fortemente que você assista agora, enquanto o estado interno que esse vídeo ativou ainda está presente. Não deixe a frequência esfriar antes de agir com ela.